Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, vídeo de palpite, sejam todos bem-vindos. Último vídeo gravei lá em Salvador, 34 graus lá mais ou menos, agora tô aqui em Curitiba, 14 graus, blusa, frio, mas vamos aí, vamos pro vídeo de palpites aí sem enrolação. Como de costume, vou falar os palpites aí sem clubismo, o que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, mas também vou falar se eu vou torcer ou não para algum time aí que vai jogar, né? Começando lá, esses palpites aí, não falei, né? Sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Série B. Então, começando lá, Fonte Luminosa, Ferroviária e Coritiba. Ferroviária e Curitiba. Ferroviária perdeu o primeiro jogo na última rodada, foi para o Cuiabá 1-0 e o Coritiba ganhou aí do Operário em casa 2-0. Nesse jogo, Ferroviária e Curitiba, lá na Fonte Luminosa, em São Paulo, eu vou chutar um empate 1-1 esse jogo aí, Ferroviária e Curitiba. Dizem aí que são as duas melhores defesas do campeonato nesse momento. Vou torcer para a Ferroviária ganhar, mas acho que vai dar um empate, vou chutar 1-1 então esse jogo. Segundo jogo, Remo e Amazonas, no Mangueirão. Clássico do Norte aí, Remo e Amazonas. Clássico não, né? Mas um jogo do nortista aí, os dois times do Norte. O Remo, último jogo, empatou lá em Criciúma, 1-1. E o Amazonas também empatou, excelente resultado, empatou com o Atlético Goianiense, né? 1-1 também. Nesse jogo aí, eu acho que dá Remo, vou estar 1-0 pro Remo em cima do Amazonas. O Remo tá com o mesmo número de pontos do Atlético, por isso vou torcer para que empate ou para que o próprio Amazonas ganhe do Remo aí para segurar o Remo, só por causa disso. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Paysandu. Último jogo, Volta Redonda perdeu para o Atlético lá em Minas Gerais e o Paysandu empatou com o CRB no Mangueirão. Esse jogo aí, eu acho que dá Paysandu, vou chutar 1-0 para o Paysandu, mas nesse jogo aí vou torcer para que dê um empate também para os dois continuar lá embaixo, porque nunca se sabe dia da manhã, né? Então, próximo jogo lá, Atlético Goianiense e Novo Horizontino, são dois times aí fortes, né, na Série B, que concorrem diretamente com o Atlético para vaga, para subir. Então, já adianto que vou torcer para empatar esse jogo aí, mas acho que vai dar Novo Horizontino, hein? Vou chutar 1-0 para o Novo Horizontino lá em Goiânia, no Antônio Ascioli, mas vou torcer para que empate esse jogo aí. Na Arena da Baixada, Liga Arena, Atlético e Botafogo. Atlético ruim nas pernas aí, perdeu o último jogo. Esqueci de falar lá, o último jogo, o Novo Horizontino justamente ganhou do Atlético 2-1, né? E o Atlético Goianiense já tinha falado, empatou com o Amazonas, né, no último jogo. Então o Atlético, como eu falei, perdeu para o Novo Horizontino. E o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu para o Goiás em casa. Esse jogo aí, o Atlético tem que ganhar, né, em casa. Vou chutar 1-0 aí para o Atlético, né, porque o Atlético não está convencendo nada, tá horrível. Mas vou chutar 1-0, obviamente vou torcer para o Atlético. Na Arena Condá, em Chapecó, clássico catarinense, Chapecoense e Criciúma. Criciúma no último jogo empatou com o Remo e a Chapecoense perdeu para o Vila Nova lá em Goiás. Arena Condá, Chapecoense, eu acho que dá um empate esse jogo aí, vou chutar 0-0 Chapecoense e Criciúma. Vou torcer para empatar mesmo. Vou torcer para empatar mesmo. Operário e América. Operário começou bem o campeonato, agora já despencou um pouquinho, tá quase lá na zona de rebaixamento. Estamos no comecinho do campeonato ainda, né? Mas tem que ficar esperto. Perdeu o último jogo pro Coritiba e o América perdeu de goleada pro Avaí lá em Floripa. Esse jogo aí, Operário e América, no Germano Krieger, vou chutar um empate também. Não, vou chutar Operário. Vou dizer 1-0 para o Operário em cima do América e vou torcer para que
para que empate mesmo. Vou torcer para empate mesmo, para segurar os dois times. O Operário no 15º e o América já está ali em cima com o mesmo número de pontos do Atlético. Então vou torcer para empatar o jogo ou para que o próprio Operário ganhe do América, né? Na Serrinha, Goiás e Avaí. Goiás ganhou o último jogo 1-0 em cima do Botafogo e o Avaí ganhou bem do América de 3-0. Mas nesse jogo aí eu vou chutar Goiás 1-0 para o Goiás. Vou torcer para empatar também. Avaí, por sinal, é o líder do campeonato, né? E o Goiás está com 1 ponto atrás do Avaí, na frente do Atlético. Os dois estão na frente do Atlético. Então, vou torcer para que empate, mas acho que dá Goiás. CRB e Cuiabá. CRB e Cuiabá. O CRB começou bem na liderança, empatou o último jogo com o Paysandu. E o Cuiabá conseguiu ganhar do Ferroviária, né? Da Ferroviária, primeira derrota da Ferroviária. O Cuiabá ganhou de 1-0. Nesse jogo, eu acho que CRB e Cuiabá, Rei Pelé. Eu vou chutar no CRB pelo fator casa. 1-0 em cima do Cuiabá, jogo difícil. Último jogo lá da rodada, Atlético e Vila Nova. O Atlético conseguiu sair da zona de rebaixamento com essa vitória aí no último jogo, em cima do Volta Redonda. E o Vila Nova ganhou da Chape, está em terceiro ali com 10 pontos, 1 ponto atrás do Avaí. Eu acho que da Vila esse jogo aí, vou chutar 1-0 para o Vila, mas vou torcer para o Atlético, porque tem que torcer primeiramente para o Atlético ficar na frente de todos os times. Então esse ano todo mundo é rival ali do Atlético, né? Da tabela ali, então tem que torcer sempre em função do Atlético. Nesse caso vou torcer para o Atlético ganhar do Vila Nova ou no mínimo empatar. Então vamos conferir aqui o que eu acertei e o que eu errei na última rodada aí, 5ª rodada da Série B lá. Começando lá com Novo Horizontino e Atlético, que eu falei que o Atlético ia empatar, não conseguiu nem empatar, perdeu 2-1 para o Novo Horizontino, então errei o primeiro jogo. Criciúma e Remo, falei que ia dar 1-1, acertei, deu 1-1. Vila Nova e Chape, falei que ia dar 2-1 pro Vila, mas deu 1-0, acertei parcialmente. Coxa e Operário, falei que ia dar 1-1, o Coxa ganhou de 2-0, errei. Paysandu e CRB, falei que ia dar 1-0 para o CRB em cima do Paysandu, mas empatou, errei, 1-1. Avaí e América, falei que ia dar 1-0 para o Avaí, mas deu 3-0 para o Avaí, então acertei parcialmente. Atlético e Volta Redonda, falei que o Atlético ia ganhar de 1-0, mas ganhou de 2-1, acertei parcialmente. Amazonas e Atlético Goianiense, falei que ia dar 1-0 para o Atlético Goianiense, mas empatou, então errei. Cuiabá e Ferroviária, falei que ia dar 2-0 para o Cuiabá, deu 1-0, acertei parcialmente. E o último jogo, Botafogo e Goiás, o Goiás ganhou de 1-0, foi justamente o que eu falei que ia dar, acertei também. Então galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem nos comentários o que vocês acham que vai dar, os palpites de vocês aí. E também convido a todos a assistirem aí os vídeos que eu tenho feito em estádios de futebol aqui em cima e a se inscreverem aí no canal para fortalecer. Deixa aquele like aí também para fortalecer e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.